conversando sem problema nenhum. Então conta como é que foi aí esse fim de semana, o trabalho. Você falou que planejou uma coisa e acabou realizando outra. Como é que foi isso? Foi na pastoral aqui da igreja, perto de casa. Uhum. E eu conversei com a coordenadora, ela falou uns 40 minutos, uma palestra. Se tiver alguma vivência, pode trazer, porque eu fiz uma prévia, falei um pouquinho do que era o trabalho, que seria interessante fazer num primeiro momento com aquelas famílias. Uhum. Quando eu cheguei lá, ela não tinha ido, ela teve que ir para um outro lugar, enfim, da paróquia também, mas ela não estava lá. Tinham todas as crianças juntas, as crianças teriam uma outra atividade, mas não tiveram, então estavam todas junto com os pais, tinham 30 crianças, correndo para lá e para cá. A agenda tinha mudado, então ao invés de ter 40 minutos, eu ia ter 20 no máximo. E aí uma das líderes de lá falou, olha, a gente já teve aqui dentista, médico, enfermeiro, e ninguém conseguiu a atenção dessas mães e desses pais. Eles não querem, eles querem vir, medir, pesar e ir embora. Uhum. E aí eu falei, tá, vamos tentar, né? Gente, foi muito legal. Foi muito legal. Foram 20 minutos. Eu falei de mim, praticamente, o porquê que eu tava lá. Falei rapidamente da disciplina positiva. E aí tinha umas crianças correndo para lá e para cá, né, em volta de mim. Eu consegui chamar uma das crianças, agachei né, na altura deles, conversei e surtiu efeito. Né? Graças a Deus deu certo. Muito bom. E eu sei que no final os pais falaram, mas você volta? E aí elas ficaram impressionadas porque elas falaram, foi a primeira vez que a gente realmente conseguiu a atenção das famílias, né? E eu fiquei muito feliz, porque aí eu já combinei como que vão ser os próximos passos, porque eu tinha pensado em fazer uma coisa, mas agora eu vou fazer pílulas. Então, um dia eu vou falar sobre birra, no outro dia eu vou falar sobre, sabe, assim, bem, né, doses homeopáticas e levando um assunto para falar com eles. Que legal. E aí, foi muito legal, fiquei muito feliz, mas assim, na hora eu falei, tá, e agora, né? Mas deu certo. Parabéns, viu? Se precisar de ajuda para obrigada. Um novo tema, qualquer coisa assim, eu super ajudo, principalmente coisa de pastoral de igreja, eu sou enlouquecida por isso, adoro. Então, se você quiser ajuda, me chama, tá bom? Ai, obrigada. Eu nunca fiz, mas se quiser trocar ideias, eu me abro pra gente fazer aí uma tempestade de... Legal. Um toró de parpite. Exatamente. Muito bom. Porque às vezes ajuda tanto, né? Oi, Dani. Muito. Oi, Silvia. Tudo bem? A gente não tá te ouvindo, Dani, mas eu já te vejo. Silvia, eu não vejo nem ouço. Silvia tá por aí? Oi, cheguei aqui rapidinho, porque eu estou indo para o trabalho, saindo do almoço. Que pena, você vai sair correndo. Eu saí para almoçar um pouco mais tarde, aí eu falei, eu vou conseguir entrar lá um pouquinho só, porque eu já tenho... Então aparece, pelo menos para a gente tirar uma fotinho do grupo. Ana Lívia, aparece aqui também. O Bel, apareceu o meu som aí? Sim, agora eu estou ouvindo, Dani. Ah, tá. Eu deixo desligado? Ana Lívia. Eu deixo desligado? Por enquanto pode deixar ligado, quando for começar eu aviso, tá bom? Tá bom. Aí a gente desliga o microfone de todo mundo, fico só eu. Eu vou tirar foto. Então olha pra cá, pessoal, que eu vou tirar uma fotinho nossa. Pode entrar no carro aqui e eu já olho. Calma aí, 2 minutinhos. Combinado. Vamos esperar ela um pouquinho, muito bom. Sim, gente, tá aparecendo. Essa loucura. Agora eu tô vendo quem tá. Oi, Cris. Gija. Tudo bem? Que gostoso, que turma boa, pessoal. Então, vou começar. Vamos desligar o microfone de todo mundo, mas quem quiser falar, liga o microfone e me interrompe sem pensar, tá bom? Não tem uma hora certa para fazer pergunta. Então é só ligar o microfone e falar. Não precisa nada diferente disso, tá bom? Então, deixa eu dividir com vocês uma tela. Eu fiz um PowerPointzinho que nem da outra vez, bem simplesinho, mas para guiar aqui a nossa conversa de hoje, tá?
Hoje a gente vai falar de como atender individual avulso. E os tópicos abordados de hoje vão ser como começar a ser uma educadora parental e como fazer atendimentos avulsos. Por que eu falo de avulso? Alguém tinha falado individual, né, Bel? Falei, existe individual, mas existe também avulso. O avulso é o início. Primeiro a gente vende para depois vender aquela história de 16 semanas, uma vez por semana, por 3 meses, entendeu? Que é muito mais difícil de vender. Então, vamos falar primeiro desse simples, que é o avulso, que é um encontro só. Isso vai ser hoje. No nosso próximo encontro, como vender mais consultorias e usar o Instagram como ferramenta. E aí, o terceiro, eu vou juntar perguntas de vocês e vou respondendo na hora. Então, quanto mais perguntas vocês deixarem para mim, melhor. Vamos lá. O que é ser uma educadora parental? Antes de tudo, é ser empreendedora. Pois é. E ser empreendedora é difícil pra caramba, gente. Porque você não é só você. Você, a sua estagiária, a sua faxineira, a sua presidente, a sua diretora, a sua gerente. Você é tudo isso e um pouco mais, né? Vocês sabem disso. Então, eu trabalhei em multinacional. Como é que a gente desenvolveu o produto? O R&D é Research and Development, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Eles inventavam 3, 4 produtos em laboratório, testavam em laboratório, dentro de um ambiente muito seguro, sem consumidor nenhum. E aí, o que passasse pelo R&D, a gente levava para pesquisa, junto com o consumidor, pesquisa de marketing, mas ainda em ambiente controlado, para um certo tipo de consumidor, para um certo tipo, até validar o preço, o produto, a praça que ia vender, as promoções que ia fazer. Gente, é um mundo de coisas a testar, depois que o produto já está pronto, para ver se vai ter que reformular antes de lançar, para ver se a gente vai ter que melhorar alguma coisa, se tem uma parte que está ruim, ou se vai ter que ajustar o preço. É muita coisa que acontece antes de uma empresa grande lançar um produto. E aí vem o marketing, que tá bom, o produto está pronto, então a gente vai fazer uma embalagem bonita, a gente vai fazer por ali para vender no supermercado, tem que ter um lugar para vender. E aí vem relações públicas para contar para o mundo que isso existe, vem publicidade e propaganda. Desculpa, eu não sei se tá só aqui, mas começou a falhar muito. Jura? Será que é a minha conexão? Não sei, vocês estão me ouvindo bem? Kelly, Dani, tudo bem? Tá tudo bem? Ó, Ana Liva falou que tá tudo bem, Kelly também. Deixa eu ver então se é o meu, eu vou tentar arrumar aqui. Deixa eu pôr no mudo aqui. E depois de tudo isso, vem o pessoal de vendas e vende. Então, tem muita coisa. Então, quando a gente fala, vamos fazer o produto, vamos fazer o serviço, vamos vender. Né? Ser educadora parental não é só estudar. É muito mais do que isso, é ser empreendedora. E aí vem a dificuldade que a gente sente todo dia, que é o que eu ouço de vocês, Bel, tá difícil, eu não saio do lugar, né, estou estagnada, socorro. A maioria de vocês acaba se identificando com estou estagnada, socorro. Ou até que eu estou me movimentando, mas não com a constância que eu sei que é necessária. E aí vem tudo isso, né? Vem mexendo ali com o nosso interno. Pensa que aquela empresa inteira está dentro de você. E uma das áreas, pelo menos, está ali sentindo falta de alguma coisa, não está legal, e começa esse pedido de socorro. Essa imagem da casinha, tá vendo que essa casinha tem um chão firme, grossinho, cinza. E a casinha tá bonitinha, com teto, com janela, com porta, com chaminé, tá? Guarda essa casinha, porque esse é o nosso produto, simbolicamente. Porque o que eu vejo, né? Quando a gente está estagnada, a gente
pode fazer parte de um desses dois grupos. Ou o grupo A, o grupo de quem estudou demais, ou o grupo B, grupo de quem estudou de menos. E aí vocês não precisam me falar se não quiserem, mas se quiser, pode abrir o microfone para falar. Eu acho que eu sou do grupo A, eu acho que eu sou do grupo B. Mas a ideia é, às vezes você estudou um monte de educação parental, mas não estudou nada de marketing, você vai ter dificuldade em ser uma educadora parental. É muito complicado isso que eu estou falando para vocês. Porque é uma coisa que ninguém fala. Ah, você vai ser uma ótima educadora parental, porque você tem um coração enorme, você sabe todas as teorias, você, né, tem ali uma identificação com os outros, você tem tanto filho, nossa, 5 filhos, parabéns, então você vai ser uma ótima educadora parental. Não, não. Às vezes uma pessoa sem filho, que sabe marketing pra caramba, pode ser melhor que você. Tá? Então vamos lá. O que acontece? O grupo A, de quem estudou demais, tem um chão firme, tá vendo a casinha dela? Chão firme, base sólida de teorias, mas a casinha dela tá incompleta. O produto dela tá ali incompleto. Eu tenho falta de confiança. Eu preciso de um empurrão para começar. Eu tenho base, mas eu vejo pessoas menos preparadas do que eu se jogando ali nesse mundão de internet. Isso pode gerar inveja em mim. E aí, será que eu tenho soberba? Eu já vi muita gente falando, mas eu sei mais do que a Isa Minatel. É um absurdo que ela está onde ela está. É só porque ela tem marketing, é só porque ela tem, sei lá, uma equipe, só porque ela já tem dinheiro. Vem uma soberba de quem já estudou muito. A gente tem que segurar essa soberba. Olhar essa inveja que é gerada, eu já falei com vocês sobre isso em outros dias. Trocar essa inveja por admiração. Né? O que ela sabe fazer que eu não sei? E como que eu posso aprender isso? Do outro lado, a gente tem aquele pessoal que faz a casinha rapidinho, toda, né, agilizada, mas ela não tem base. O chão dela, ó, é de lama, é de areia. É uma casa que pode afundar a qualquer momento. Uma menina corajosa, destemida, mão na massa, mas te falta base. Às vezes desce, baixa em você aquela síndrome do impostor. Putz, vende pra caramba, mas o produto é meio ruim. Sei lá, né? E agora eu vou dar uma consultoria na casa de uma mulher, só que eu não sei como fazer. Então não adianta, né? Saber vender e não saber dar consultoria. Também não adianta saber dar consultoria lindamente e não vender nenhuma. Então, estamos aqui para isso. Vamos lá. Tá. Para A, vai... O que a gente vai dar? O que a gente precisa, né? De coragem. Uma mentoria como essa, que é o empurrão, às vezes é o último empurrão necessário. Pena que a Yolanda não está aqui, porque com ela foi bem isso. Foi bem isso. Ela só precisava de um empurrão. A menina já está voando. Mas ela precisava do empurrão. Se não empurrasse, ela não ia sair do lugar. Algum dia eu vou pedir para ela contar para vocês a história dela, que é maravilhosa. Procurar uma parceira do grupo B, pode ser uma saída. Olha que legal, como a gente começa a completar umas às outras. Se uma de vocês fala, eu sou A outra fala, eu sou B, cara, vamos conversar, vamos se ver mais. Fora daqui da mentoria, sei lá, entendeu? Vamos tomar um café. Porque é uma troca ali que as duas precisam, que uma vai completar a outra. Desenvolver confiança. Dividir seu objetivo, que em geral está muito distante. Sabe por quê? A menina que estudou demais, que é uma de vocês, estudou demais, tem um objetivo tão grande, tão grande, tão grande, que é quase que inalcançável. Vocês já sentiram
que às vezes seu objetivo está longe de você, gente, divide esses objetivos em meta. Meta curta e alcançável. Curta e alcançável. Amanhã eu vou fazer uma live. É uma meta curta e alcançável, porque é amanhã, porque é uma e a live, entendeu? Tem que ter sempre um número, tem que ter uma data. Isso é uma meta. É uma coisa que tem data para começar, para terminar e que tem um número. Eu quero fazer 5, quero fazer uma, quero fazer... E começa pequeno, mas tem que começar. Porque se o seu objetivo é ser autoridade no assunto, você não vai ser autoridade no assunto sem fazer a primeira live. Então, vamos dividir em pequenas metas. E para a turma B, estudar mais. Às vezes a gente acha que não precisa, mas às vezes precisa sim. Então, eu queria que vocês soubessem do fundo do coração se vocês são A ou B, ou se não identifica com nenhum, conversa comigo. Mas quem é B precisa estudar mais, e quem é A está proibida de estudar mais. Porque a fuga da A é estudar mais, é comprar mais um curso. Vocês já sentiram isso? Não sei se vocês podem me dizer quem é A, quem é B. Mas quem estuda demais usa como fuga comprar o próximo curso, comprar o próximo livro. Aí eu vi alguém, a Kelly fez assim, já? É? A Ana Lívia também, Cris também. Então, é isso. E você é B ou A, Silvia? A Silvia ligou para falar. A também. Posso falar? Pode falar, Dani. Eu tô a mistura. Eu tô no B porque a minha certificação faz pouco tempo. Tá. Só que isso do ter que ir mais devagar, eu tenho muitas ideias, quero fazer muitas coisas e eu não consigo tirar do papel. Então, assim, é muita coisa. Eu acordo, eu já tenho ideia, eu já quero colocar em prática. Eu sei. Então, Você assim, se joga. Eu não tenho medo. Eu vou. Essa semana, eu nem comentei com você. Ontem, eu abri um grupo no WhatsApp gratuito. Boa. Fui, convidei mães, coloquei nos stories, convidei mães, tá com umas 25 mães. Olha, que animal, parabéns. E assim, gratuito para rede de apoio de educação de filhos. Isso. E assim, claro, vai ser uma rede de apoio, mas desse grupo, aí sim, pode vir consultoria, pode vir um curso online, outras coisas também. Mas eu tô me aquebrantando porque assim, quando eu certifiquei, o que eu pensei? Não vou fazer nada sem ser remunerado, sem cobrar. Só que eu tô, pelo menos a minha dificuldade está sendo essa. Eu bati o pé e falei, não vou fazer nada, que seja gratuito. Só que eu tô vendo que vai ter coisa que eu vou precisar que seja gratuito para atrair público. Sim, sim. Vou fechar. Eu concordo, gostei muito do que você falou. Obrigada por dividir isso com a gente, Dani, porque para a maioria aqui do grupo que são As, elas não entendem como é que funciona um AB. Eu sou B que nem você. Então, eu te entendo completamente. Acho lindo que você resolveu tentar, porque assim, muita gente fala gratuito não, de jeito nenhum, não é. E aí você meteu as caras, foi lá e fez. Você está treinando. Olha o que é, você está treinando, ainda grátis, porque você não tem coragem de cobrar, ou você acha que não vai ter quórum se cobrar, ninguém vai querer pagar se você cobrar ainda. Mas você está testando o seu produto. No dia que você validar, fala, Silvia. Eu estou ouvindo, né, a conversa e eu entendo também que eu tenho bastante do B. Eu entro muito em ação, né? Como eu fiz a certificação em DP há pouco tempo, mas eu já atuo nessa área, né, da educação há muitos anos. Então, eu faço muita coisa já, só que muitas vezes eu não consigo sequenciar, engajar. Por quê? Porque além dessa parte, né, da educação parental, da terapia, eu trabalho também como funcionária pública. Olha. Eu tenho uma carga horária que eu tenho que cumprir. E muitas vezes eu tenho que desmarcar coisas do extra para poder cumprir lá dentro do meu trabalho. Que nem agora eu estou chegando na Secretaria de Educação e hoje eu saio daqui tipo 7 da noite. Nossa, que beleza. Então eu tenho muito do A, que eu sempre quero comprar mais um curso para poder entender, para poder ver como que eu vou fazer agora, mas eu tenho muito do B também. Só que aí eu não consigo sequenciar. Tá. Então, posso falar?
Sim, por favor. Adoro essa troca, nossa. Eu achei, no começo eu falei, não, eu sou A. Mas eu acho que não, né? Eu já tem uns vídeos que eu tô colocando com a cara e a coragem, né? Eu aprendi a usar o Instagram no dia da certificação, eu fiz com a Dani e com a Silvia. Eu não sabia, elas pediram o Instagram, eu falei, puxa, eu preciso olhar, nem sei qual é o meu Instagram. Então, assim, eu não sabia mexer em nada, então comecei a gravar uns vídeos, a colocar, então tô fazendo voluntário, né? Me dispus aí na igreja, estou fazendo curso, fiz workshop para algumas conhecidas, né? O pessoal que eu realmente confiava para ver como estava, foi meio um teste. Mas eu paro, né? Eu patino, porque é o que você falou. Eu não sei como vender, né? Não, talvez eu fico arrumando, né? De muleta. Então eu preciso de mais um curso para eu me preparar mais para poder cobrar. Né? Quando, na verdade, quando eu paro para pensar, e mesmo no workshop, mesmo sábado, eu tive um feedback tão positivo que eu deveria falar, cara, eu tô pronta, né? Eu estou todos os dias, desde que eu me certifiquei, todos os dias eu estudo. Eu até falei que eu nem sabia que eu não gostava de RH, 15 anos trabalhando e eu nem sabia que eu não gostava, porque eu nunca me dediquei tanto. Então, eu meio que uso o A como fuga, né? Apesar de eu buscar algumas coisas, mas... Né? Por isso que eu falei, eu achava que eu era A, mas eu acho que não. Eu acho que eu me aventuro, mas né, no grátis, no filantrópico. Entendi. É que nem a Dani, né? A Dani falou isso também. Eu acho um caminho, sinceramente, mais rápido, tá? Entre o fácil e o rápido, eu diria que esse é o caminho mais rápido, foi como eu comecei também. E eu acho maravilhoso, sinceramente, se todo mundo conseguisse fazer o que você e a Dani tem coragem de fazer, mas em geral é difícil para as pessoas se jogar desse jeito. E se eu estiver errando? Tem gente que tem medo de errar. Vão estar olhando. Não é assim, Kelly? Pois é. Vai ter gente olhando o meu erro. Entendeu? Então, tem esses dois lados. Eu acho que todo mundo tem esses dois lados dentro de si, que a gente tem que virar uma coisa só, entendeu? Não virar nem A nem B, a gente tem que virar uma coisa só. E quando a gente está inteira, a gente está pronta. É isso. Então, por exemplo, quando você percebe que você é daquela que estuda demais teorias de como lidar com criança, teorias de educação, mas não estuda nada de marketing, você é um pouco de A, um pouco de B, né? Então, no fim das contas, ninguém é só A nem B, mas eu não ia contar isso para vocês até que vocês chegassem nesse. Vocês chegaram, é isso. Entendeu? Então, deixa eu só terminar aqui o B, eu estava falando de ir mais devagar, né? Porque imagina se a Dani, que já estudou, que já tem coragem de falar no vídeo, falar todo dia mesmo, tem um monte de seguidores. Aí ela fala, então, gente, vou fazer um lançamento. Amanhã abre o carrinho para um produto assim, assado, que custa R$100. Não daria certo ainda no perfil dela. Tem que ir devagar. Senão a frustração é muito grande. Né? De todo mundo que começou, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, os tropeços que existem nessa vida aí de quem é R&D, marketing, relações públicas, publicidade, isso é tudo da sua pequena empresa, vai tropeçar em alguma área, vai tropeçar. Então, ir mais devagar. Procurar uma parceira do grupo A, e se você tem isso tudo dentro de você, basta organizar, mas eu acho que parceria é sempre um bom começo. Eu não tive coragem de começar a Épica sozinha, eu comecei a Épica já com parceiras, então vocês sabem que é o jeito que eu acredito, acho que gente precisa de gente que trabalha em grupo trabalha melhor do que trabalhar sozinha, e uma puxa a outra, sabe aquela história de vamos na academia? Quando você não quer, a sua amiga chama, você vai, sabe? Então, acho que parceria serve muito para isso. Desenvolver humildade.
Porque essa nossa soberbinha de falar, eu sei falar no vídeo, eu sou boa nisso, eu sei meter as caras, não tenho vergonha nenhuma. Vem uma soberbinha que a gente tem que lembrar que a gente, ó, vende pouco, se vende, vende pouco. Sabe como é que é? A gente tem que lembrar que a gente é pequenininha. Isso ajuda muito a gente a crescer, lembrar do nosso tamanho real, em vez de achar... Porque tem gente que se acha muito menor do que o que é, e tem gente que se acha muito maior do que o que é. A gente não pode ser nenhum nem outro, a gente tem que olhar para a realidade e encarar a realidade. Que às vezes é difícil, mas eu acho que é o único jeito da gente funcionar. É conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, usar com muito potencial o seu ponto forte, foca no forte, e aí quando você olha para o seu ponto a melhorar, você dá um pouquinho, assim, eu já sei que eu sou ruim nisso, vou melhorar um pouquinho, mas não foque tanto no que você tem que melhorar, porque isso destrói uma pessoa. Quando você só tenta melhorar o que é ruim, destrói uma pessoa, gente. Isso é segredo de vida, não é de educação parental, é de vida. Se você quer ser uma pessoa melhor, olha o que você tem de bom e melhora o que você tem de bom. Porque isso vai te motivar, isso vai te pôr pra cima, isso vai te fazer ajudar os outros. Gente que ajuda os outros, o que acontece? Não tem tempo de pensar em si. Não tem tempo de ficar deprimida. Não tem tempo de achar que tá chato, que tá não sei o que tá não sei o que lá. Não tem tempo de comprar 10 livros na internet e não ler nenhum. Você já está ali tanto num movimento que agora você já é parte dessa verdade, entendeu? Mas assunto difícil, eu estou começando a ficar com calor até. Fazer lives com quem sabe mais do que você, olha que legal, um jeito de desenvolver a humildade de quem é B, ou seja, acabar com a soberba, é fazer live com quem sabe mais do que você. Isso é uma coisa que eu uso para mim. Não sei se vocês viram a quantidade de live que eu faço com o Dr. Pacheco. É óbvio que ele sabe muito mais do que eu. O cara é um gênio na minha cabeça. Para mim, ele é demais. Não sei se vocês viram essa última live. Gente, foi genial. Foi genial. Vocês não têm noção. Foi genial. O cara é o cara. Não tem jeito. E perceber isso, você entende? Eu não olho para ele com inveja em nenhum momento. Eu admiro ele pra caramba. E ele tem ele se doa tanto, né? Que ele topa fazer live comigo, pequenininha, meio sem gracinha, entendeu? Tudo bem, olha que legal. Então, acha essa pessoa que você admira e que topa estar com você numa live. E faz. E outra coisa também, aprender pelo Instagram. Porque o B, lembra que a pessoa B é aquela que não estudou o suficiente, né? Então pensa, se você estudou muito de educação parental, mas não estudou marketing, para de seguir educadora parental e começa a seguir todos os caras de marketing. Vocês já pensaram nisso? Vocês seguem perfis de marketing? É isso que falta para vocês. Sigam perfis de marketing. Hoje. Para de aprender de educação parental que vocês já sabem pra caramba. Vai aprender marketing digital. Vai aprender como fazer propaganda. Vai aprender como falar ao vivo. Tem perfis que passam o dia inteiro fazendo live de como falar ao vivo. Sabia que se suas mãos aparecem no vídeo, vão acreditar mais em você? Sabia que se você põe blusa branca, acreditam mais na sua autoridade? E aí você começa a entrar num mundo que você não tá lá, você não conhece, mas que muda a sua vida. Às vezes, de ouvir que a mão no vídeo fez diferença, você nunca mais vai fazer um vídeo sem a mão. Pode olhar meus vídeos, não tem um vídeo meu sem mão. É sério. A Cris achou engraçado, até levantou a mão. É isso. Vocês percebem como me dá força ter a mão aqui? Eu não tenho um vídeo com a mão aparecendo. Viu? Então vai estudar marketing. Seguir. Estudar não é comprar livro, estudar não é pagar curso, estudar não é ganhar diploma. Estudar hoje em dia pode ser seguir um cara que é fudido na área dele. Entendeu?
Gente, como fazer stories bonito? Tem 3 perfis que eu sigo, só falam como fazer stories bonito. Vocês percebem? Eu não sei quando. Quem que já faz isso? Me fala. Ninguém. Tá bom. Então eu tô falando com o pessoal certo. Então eu peguei aonde que vocês estão. Qual que é o lado B de vocês? O lado que estudou pouco de vocês é esse. Hoje vocês prometem que vocês vão começar a seguir alguém? Tô falando sério. Tô falando super sério. Porque Bel, passa uma lista do pessoal que você recomenda, Bel. Eu tenho. Vou stalkear o seu lá. Tenho fácil. Mas se eu tentar de cabeça, para quem quer como vender, tem o Ícaro de Carvalho. Depois você passa. Eu tenho aqui, só que estava planejado para a nossa segunda aula, não para hoje. Ah, então depois a gente fala. Não, já passo porque eu já falei disso, fazer o quê? Eu passo. Vou deixar. Vamos lá. Agora eu vou entrar no assunto ruim, tá? Porque eu saio de assunto ruim para começar outro assunto ruim, é isso? Vocês me desculpem, gente. Às vezes eu passo o dia inteiro puxando a orelha de vocês, né? Mas e depois eu quero saber mesmo um feedback do que vocês estão achando disso que eu estou falando. Porque eu trouxe aqui para essa mentoria algo que vocês não esperavam, eu acho. Quem achava que a mentoria ia ser assim do jeito que está sendo? É diferente do que vocês imaginavam, não é? Porque não adianta eu ficar falando para vocês, olha, ser educadora parental é falar de gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Não vou fazer isso nem fudendo, né? Vocês não me pagariam para isso. E se pagassem para isso, eu ia ser uma péssima mentora. Porque chover no molhado, não adianta. Então, eu vou ler um texto que ontem eu estava vendo Instagram e passou na minha frente, algumas de vocês já podem ter lido, é de uma menina que faz a mesma coisa que a gente, mas ela tem muitos seguidores. O texto está assinado, eu não tirei a assinatura dela. Esse vídeo vocês nunca vão compartilhar com ninguém fora desse grupo, mas eu quero conversar com vocês sobre o que essa menina escreveu ontem. Tá? Então eu vou ler alto, tá na tela. Por muito tempo, a criação de filhos era baseada na comunidade. Famílias numerosas que moravam na mesma casa, vizinhos, parentes, amigos, formavam a rede de apoio para se educar as crianças. Hoje a comunidade é virtual, o acesso à informação é irrestrito. Mas ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam as nossas vidas, existe o lado ruim desse acesso. Absolutamente qualquer pessoa pode postar o que quiser na internet, sem qualquer controle da informação. E aí que sintomas de resfriado se transformam em tuberculose. Criança sem atenção vira autista. E absolutamente tudo é resolvido com amor e gentileza. Eu já imagino até a voz dela falando isso. Manuais milagrosos são criados, novos métodos de sucessão são reinventados com nomes diferentes. E é nessa hora que profissionais, entre aspas, formados num curso de final de semana, ou os gurus extremistas, entram em ação com seus discursos fundamentalistas, onde apenas o que eles pregam é verdade. É importante entender todas as vertentes do assunto. Só assim é possível que você construa uma opinião coerente sobre o que fazer ou não. Mas em determinado momento, é importante que você se decida pelo que acredita, para então se aprofundar nos estudos. Acho incrível essa disseminação sobre parentalidade, pessoas abordando e discutindo a respeito, mas curso de final de semana e 2 filhos no currículo não é para fazer intervenção na família dos outros, baby. Blogueira materna que fala de criação com apego, sem entender do desenvolvimento infantil, que indica remédio sem ser pediatra, que fala que a vida materna é leve, com 2 empregadas em casa, podem ser referência como
autorresponsabilidade é essencial nesse processo. Não existe manual para criar os filhos. E enquanto você estiver à procura de um guru com todas as respostas para a sua vida, você continuará sendo alvo ideal para esses profissionais. Então, a decisão é sua. Continuar atrás da manada ou fazer realmente diferente e realmente estudar e entender o que é melhor para você e sua família. Bons estudos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Pode abrir o microfone. Não vou falar o que eu acho enquanto vocês não falarem. Eu abri? Abri. Vai, vou começar. Estou impactada. Porque tem verdades. Tem muitas verdades aí. Eu sei que muitas coisas ela falou da disciplina positiva, né, no nosso caso das educadoras parentais, mas eu vou fazer um comentário que a minha amiga que certificou junto disse. E realmente, eu não sei se as meninas perceberam na nossa turma da certificação, muitas pessoas foram certificar, receber lá o certificado, mas nem tinham lido os livros. Não tinha lido nem o amarelo, quanto mais os outros. Então, muitas pessoas saem com o certificado, sou educadora parental, só com 2 dias com as vivências. Não tem base teórica. E no dia da certificação, nós chegamos a comentar, alguém comentou, nossa, 2 dias é pouco, tinha que ter mais dias. Então, realmente, é uma responsabilidade social muito grande intervir na vida de uma família, de uma criação, em todos os sentidos. E ela citou todos os eixos da vida aí, né? Pelo que eu entendi, eu acho que ela falou de educadora parental, de coach e de blogueira materna, né? Se eu não entendi errado aí na leitura. Então, ela falou verdades, só que eu acho que cabe a nós fazer essa diferença. Não ser só mais uma. Eu peguei esse texto não como uma crítica, eu peguei como nós pensarmos como educadoras parentais de não estarmos assim como mais uma que está fazendo errado, mas de tentar fazer a diferença. Vou fechar. Quem mais? Do começo eu fiquei incomodada. Oi, Bel. É óbvio. E concordo com a leitura. Mesma leitura. Oi, desculpa, Bel, a Cris estava falando. A Ana. Peraí, pessoal, a Cris estava falando. Quando todo mundo fala ao mesmo tempo, eu me perco aqui. Vai, Cris. Então, eu fiquei bastante incomodada e acho que tem muita verdade no que ela está falando, que é um pouco do que a Dani trouxe. Acho que ela conhece muito pouco. Você falou, ela tem muitos seguidores, então ela também tem que tomar cuidado com o que ela fala, né? Eu acho que tem esse ponto também. Sem dúvida. E acho que, assim como eu sou psicóloga, né? E eu acho que você fazer 5 anos de psicologia, você não está pronto para chegar e fazer uma terapia e o impacto que você tem na vida da pessoa, eu acho que deveria ter uma residência igual tem a medicina, né? Então, ou você tem que fazer igual o advogado ou a OAB, porque eu acho que, assim, o psicólogo, para mim, é o principal exemplo. Eu trabalhei 15 anos em RH e agora eu acho que algumas pessoas sabem que eu estou para voltar para terapia, para clinicar, mas eu estou estudando porque eu acho que o impacto que você pode, negativo, que você pode trazer para a vida de uma pessoa quando você não está preparada é gigantesco. Então, a gente tem profissionais ruins em todos os lugares e, assim, um final de semana ou 5 anos vai depender muito do quanto que você está se doando e aí entra lá nas casinhas, né? O quanto que você está se dispondo a influenciar, impactar a família sem estar preparado, enfim. Então, acho sim que é uma responsabilidade muito grande. Mas vejo de todos os lados, inclusive o dela, para tomar cuidado com o que ela fala, porque ela tem muitos seguidores. Belo ponto, Cris. Eu ia chegar lá, eu fico muito feliz que você falou exatamente o que eu ia falar. Ainda tenho algumas coisas, mas quero ouvir mais das outras meninas. Posso falar, Bel? Por favor. Eu concordo um pouco com o que a Dani falou e concordo também um pouco com o que a Cris trouxe, né? Nesse sentido de preparo, de autorresponsabilidade, o que eu percebo muito, né? E concordo muito com o que a Cris falou, porque eu venho da área de RH também e eu não sou psicóloga, né? Eu acho que eu já te falei que a minha formação toda foi dentro de comunicação. Acabou que, assim, eu não vou falar que é obra do acaso, porque eu não acredito no acaso, mas acho que o meu preparo acabou me levando para dentro da área de RH e eu, por diversas vezes, ouvi de várias pessoas que eu era uma excelente profissional, mesmo não trazendo essa formação dentro da área de psicologia. Então, concordo muito com o que a Cris falou. Da mesma forma que eu tinha excelentes gerentes,
que não tinham se formado nas melhores universidades, entendeu? Então, assim, eu acho que a outra responsabilidade cabe para ela aqui também, mas o que eu vejo muito na internet, de maneira geral, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, principalmente porque eu venho da área de comunicação, eu já trabalhei em TV. Então, assim, é o ego, sabe? Fica, ao invés de somar forças, porque eu vou falar agora por uma experiência pessoal. Eu só consigo, o meu filho fez 3 anos agora sábado, agora que eu tô pensando no desmame dele, e eu só consegui amamentar o Benjamin até aqui, mesmo tendo voltado a trabalhar, esse ano eu não estou trabalhando, por conta de um grupo do Facebook. Olha, tá? Que me trouxe informação sobre congelamento, sobre descongelamento, sobre... Então, assim, eu nem sei se essas pessoas tinham a capacidade ou não. Mas eu sei que se eu cheguei até aqui, foi graças à ação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego também, né? Até que ponto eu estou me posicionando porque é algo que eu acredito, é só porque eu quero desmerecer o trabalho do outro, porque a gente tem uma mentalidade de escassez, né? Então, eu acho que se o outro chegar, ele vai pegar o meu pedaço. E não assim, vamos formar força para criar essa rede que ela mesma fala lá que é lindo no começo. Isso. Sei lá, é minha opinião. Não, concordo completamente, concordo totalmente mesmo com você. Agora me perdi. O que vocês estão vendo na tela, gente? Vocês estão vendo o PowerPoint? A capa. Então, vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Deixa eu stop. Aqui. Agora a gente está grandona para todo mundo? Tá. Assim é mais legal, né? Já eu volto lá para o PowerPoint. Alguém mais quer falar? Bel, eu acho assim, ela não falou mentiras, eu acho que um dos pontos de eu estar tão travada para entrar nesse mundo digital é exatamente esse de, assim, a responsabilidade que a gente tem quando a gente coloca, porque, assim, muita gente quando sabe, você é educadora parental, vem com umas perguntas porque tá lendo um monte de bobeira na internet. Uhum. Então, eu acho que tem, sim, essa responsabilidade grande quando você começa a aparecer. Mas, assim, ela também é educadora parental. Ela tá dando um tiro no pé dela. Porque o que ela tem de tão... Não sei, eu não sei qual é... Eu não seguia ela. Vou dar uma olhada depois. Mas o que ela tem de tão especial que garanta que ela é melhor do que todo mundo? Esse é um ponto. Esse é um ponto. E o outro ponto é que, assim... É a minha angústia mesmo, que é justamente essa angústia de, poxa, mas eu vou falar e as pessoas vão acreditar, eu preciso falar com certeza, com segurança, e aí eu preciso estudar mais e mais e mais e mais e sempre estudando, né? Mas ok, aí já voltando um pouquinho lá no A e B. Mas era isso. Mas tá tudo conectado, é bem essa história de A e B, tá tudo conectado aqui, a aula não é à toa. E eu nunca escreveria um texto desse, por mais que eu concorde com uma parte ou outra. Acho um absurdo ela postar uma coisa dessa. São muitos seguidores lendo. São muitos seguidores lendo que podem acreditar nela e então parar de seguir uma educadora parental que está começando, só porque ela está começando. Não acho. Eu acho que vocês têm que se proteger para não cair nessa, entendeu? No sentido de ter diferenciais para mostrar que você não é uma dessas que elas estão falando, que essa menina está falando. Isso não significa precisar atacar, né? Você não precisa atacar. Exatamente. E aí, tem tantos pontos que eu devia ter anotado, que vocês foram falando, eu fui lembrando de 500 coisas e agora, né, cabeça de grávida vai ser uma coisa linda. Até aqui, né? Mas é assim, vocês sabem. Uma coisa que eu queria deixar claro é porque eu acredito que educadores parentais no Brasil estão ruins, estão destruindo com a nossa classe, que eu resolvi dar mentorias. Tá? É tanto quanto coach. Hoje em dia as pessoas que são coach têm vergonha de falar que são coaches e estão dando outro nome para a função, porque coach tá jogado no lixo. Teve aí meia dúzia de coaches falando um monte de besteira, os caras falavam mais alto do que a maioria que é mais quietinho, né? Pronto, fodeu. E tá acontecendo isso com a educadora parental. E aí vem eu e falou, eu dou mentoria.
Tipo, vamos conversar, vamos fazer direito para não rolar essa história aí de acharem que a gente fez 2 dias de curso. Porque não é o que a gente fez. Né? E tem um ponto maior ainda, que vocês vão ficar até bravas comigo, talvez. Tem gente que odeia quando eu falo isso. Mas que é verdade. E eu tenho como provar. Existem educadoras parentais que não fizeram curso, que são melhores do que educadoras parentais que fizeram curso. Tem educadoras parentais sem diploma nenhum, que são melhores do que educadoras parentais com 10 diplomas. Tá? Isso é sério, gente. Porque isso vem muito da empatia que você tem quando você está falando com o outro. Vem muito de olhar para a cara da pessoa que você está conversando e entender que ali tem um ser humano. Ali não tem uma teoria. Ali tem um ser humano que está falando, socorro, preciso de você. Então você vai ajudar com todo o seu ser. Com todo o seu ser, inclusive com o seu instinto, com o que você acha que tem que falar na hora. Mesmo que isso não esteja na teoria. Mesmo que você tenha só 2 filhos e a pessoa tem 5, a pessoa tem mais experiência em ser mãe, mas ela está pedindo socorro. Então você vai socorrer. Né? E aí que aquele texto, então, foi o post de ontem da menina, vocês podem ir lá ver, mas eu não comento, eu não dou like, eu não compartilho coisas que eu não quero que aumentem o algoritmo. Então a ideia é, eu vou parar de seguir, não parei ainda para lembrar do nome dela, escrever aqui hoje, mas o que eu sugiro é que parem de seguir pessoas que não agregam ou que destroem a nossa classe, sinceramente. E vamos a gente construir uma rede de gente que se apoia. Quando a Dani lança um produto, eu compartilho. Quando a Cris lança um negócio, eu compartilho. E quando eu lançar, eu quero que vocês compartilhem também. A gente não está uma contra a outra, a gente está uma junto com a outra, querendo a mesma coisa. E mercado tem para todo mundo, gente. Quantas pessoas no Brasil têm família? Gente, é quase 95%, vai. É raríssimo conhecer alguém que não tenha família, né? Então, o mercado tem. Não adianta, mas eu quero minha cliente, aí ver, blá. Cara, uma de nós vai se posicionar mais barata e vai ter um monte. Uma de nós vai ser a mais cara e vai ter poucos clientes. Uma vai pegar uma cidade, a outra, uma zona sul, outra zona leste. E é isso. E tudo bem. E tamo junto. Entendeu? E vamos uma fazer quórum no workshop da outra. A quantidade de meninas entre nós que eu já vi que marcam um workshop e depois fala: ai, gente, a gente teve que mudar a data, vai ser para daqui a 15 dias para ver se dá mais tempo de vender. Porque não vendeu. Se a gente se junta, todo mundo vende. Ó, só vende 3. Mas eu quero fazer. Vamos lá, pessoal, e vocês, né, não precisa falar que é educadora parental, mas vem como mãe, no meu, vem grátis. Não tá tudo bem ser assim? Ser mais humano. Ser mais humano. Quando eu falo de parceria, parceria é a coisa mais simples que existe. Parceria é olhar para o outro, ver que tem um ser humano ali que tá precisando tanto quanto você. Né? Aí, gente, eu tô viajando demais, tô mexendo muito com vocês. Eu fico assim, gente, essas meninas vão chorar quando eu desligar o computador, eu não quero que vocês chorem. Pelo amor de Deus, tá? Às vezes eu falo com muito coração e ainda grávida eu fico toda... Vou dividir mais a tela, peraí. Acho pesado isso que eu tô falando, por isso que eu fico mexida. Acho pesado mesmo. Vamos lá. Aqui. Aí, isso aqui é outro post de internet, isso aqui é um post de ontem, do @Caio Carneiro, tá? Ele
explica para as pessoas como ser empoderado, segundo ele. E é o jeito do cara falar. Eu não falaria assim, por isso que eu deixo bem claro que quem fala isso é ele, não eu. Mas ele quer que todo mundo seja empoderado e ele ajuda a gente a ser empoderado, tá? Porque é engraçado ver que na internet, com pessoas que têm um monte de seguidores, a gente pode ver coisa ruim e coisa boa. A gente pode só seguir gente que nem a menina, como é que chama ela? Deixa eu ver. Camila Menon. Ou a gente pode só seguir Caio Carneiro. É escolha. E isso é uma escolha que muda a nossa vida. Já que a nossa vida tá boa parte na tal da internet. Não tem jeito, a gente passa horas nessa porcaria desse aplicativo. E a gente ainda tem, olha que maldade do universo, a gente ainda tem a desculpa de falar que é nosso trabalho. Ah, eu fico no Instagram porque eu trabalho com isso. É muita maldade da vida nesse sentido. Então, já que você vai ficar horas, sei lá, 2, 3, 4 horas no máximo, não vai passar de 4, hein? No aplicativo, cara, segue mais Caio Carneiros, entendeu? E menos Camilas Menons. Ele diz que no começo, né, que a gente pode ali ser o tipo de gente que só quer. Isso é o que ele chama de gráfico de empenho. Gente que só quer. Aí existe ali o possível, o empoderado, o tropeço e o cara que é museu. O cara que só quer morre de medo do julgamento dos outros. É um pouco daquele A e B que a gente estava falando também. Então, tem medo do julgamento, tem tanto medo dos julgamentos que não se mexe. Não se mexe. É um cara que só quer. O cara possível é o cara que está funcionando, tem ali um conteúdinho, já começou a fazer uma vendinha ou outra, mas falta metas claras. Então, se você não tem metas claras, você não vai chegar a ser empoderado. Quando você começa a se pôr metas claras, eu tenho que postar feed 3 vezes por semana, eu tenho que postar stories todo dia, eu tenho que fazer uma live pelo menos a cada 10 dias, sei lá. O que for a sua meta clara, que seja uma meta clara. Quero vender 5 consultorias por mês. Sei lá. Eu não sei o quanto vocês vendem, então eu fico falando uns números que eu não sei se fazem sentido para vocês. Algum dia vocês me contam isso também. Mas o empoderado, ele diz que é um cara que tem o propósito claro e que traz inovação para dentro dessa vida de propósito claro. E aí todo mundo que já foi empoderado um dia, acontece um tropeço e o trauma deixa ele na queda. Se você não olha esse trauma, você não olha o lado positivo do trauma, você está em queda constante. Você não volta a ser empoderado. Você só vai voltar quando você perceber que esse trauma é uma coisa que vai acontecer 700 mil vezes na vida. E que tudo bem tropeçar. E tudo bem, mas você tropeça e levanta. Não adianta tropeçar, cair e ficar chorando. É assim com os nossos filhos também. Filho vai ficar aí chorando? Não, cara. Né? Levanta, tá tudo bem. Tropeçou, levantou. Beleza. E museu, que é o cara que só fica contando tudo que já fez no passado. Nunca tem nada para falar de hoje. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui isso, já fui aquilo. É um museu. Esse cara tem que voltar ao básico. Ele tem que voltar lá para ser o cara que só quer. É melhor ter um medo de julgamento, que aí se você perde esse medo, você tem ação, do que ficar como museu falando do passado, né? Então esse é o tal do Caio Carneiro. Só pra... Ai. E cuide, então, vamos lá, né? Agora falar um pouco de prática. Cuide do seu funil. Vocês conhecem o funil? Vocês conhecem esse funil? A gente tem os seguidores, né? Então, a base de seguidores ali, que é quem começa, para quem você pode vender. Eu falo seguidores porque eu estou no Instagram e acho que vocês também. Mas se não for seguidores, pode ser um grupo de mães, pode ser... Mas é o máximo de pessoas que se atinge em geral quando você escreve alguma coisa. Aí tem os engajados, que são aqueles que respondem ao que você escreve. Já é
um funil, né? Ele afunilou, está mais perto de você. E depois disso tem os seus clientes. Uma pessoa que não cuida da conversão, essa palavra aqui é chave, tá? Conversão. Se eu tenho 100 seguidores, 10 são engajados. Isso aqui é 10% de conversão, percebe? Do 100 para o 10. Eu ganhei um cliente. De novo, 10% de conversão. Agora, se eu tenho 10 seguidores, com 50% de conversão, eu tenho 5 engajados. Eu consigo fazer 3 vendas. Número de seguidores não quer dizer nada. Número de conversão quer dizer muito. Tá? Então, esquece que a fulana tem mais de 100 mil seguidores. Isso não quer dizer nada. Sabe o que quer dizer? Quanto que você vende? Quantos clientes você atendeu esse mês? Vamos focar em ter cliente. Esquece ter seguidores. Tem muita educadora parental que não está no Instagram. Não precisa. Não precisa. Se você quer estar, beleza, é bom ter. Quanto mais, né? Porque se você tem uma boa conversão, quanto mais seguidores você tiver, mais venda você vai ter. Esse é o percurso natural da coisa. Mas primeiro você tem que ter uma boa conversão. Lembra que eu falei que você é uma empresa e que o R&D, aquele pesquisa e desenvolvimento de produtos, é testar num ambiente de laboratório? Por enquanto, se você tem poucos seguidores, aproveita e testa como se fosse laboratório. É legal começar com poucos seguidores nesse sentido. Porque você pode fazer um mega lançamento só para os seus seguidores e ver o tamanho da sua conversão. Funcionou a conversão? Sai atrás de seguidor, porque aí você vai conseguir vender mais. Entende isso de conversão? Tá. Porque a gente tem que validar produto. Produto e serviço. Tem que validar. Quem de vocês já validou produto, serviço, preço do que vocês vendem? Alguém tem produto? Eu não sei. Alguém vende alguma coisa? Não. Todas vocês vendem serviço. Quem já vendeu? Pelo menos um. Vender significa ter custo? Vender significa porque, por exemplo, ganhar dinheiro. Não, porque eu fui para uma... Eu estou indo para escolas, numa linha de apresentar para escolas, para pais, né? Então, a escola oferecer isso para pais. Legal. E aí, eu consegui uma de um CEL pro ano que vem, que ela vai colocar no PPP, mas é gratuito. Tá. Então, isso para mim vai ser importante, porque vai ser uma experiência legal, eu vou conseguir colocar isso. Isso é validar produto. Então, você está validando um serviço, isso vai te empoderar, sabe? Aquela história. Exato, isso vai te dar mais poder para você saber se funcionou, se não funcionou e o que pode mudar para melhorar. Exato. Mas eu fui por uma linha, eu não tive, né? Eu não vou ganhar nada com isso, além da experiência de validação. Isso. Mas não vendi, né? Não estou ganhando nada. As primeiras vendas, gente, não tem problema nenhum ser permuta, tá? Eu já falei isso aqui uma vez na mentoria do mês passado e vou repetir, então. Às vezes, se você ainda não tem coragem de cobrar, acha que não vão pagar, vai em troca de serviço. Uma das minhas primeiras clientes foi uma fotógrafa que tirou a minha foto, que é a minha foto de perfil até hoje, no Instagram. Ela tirou a foto em troca de eu ir na casa dela e conversar um pouco. E aí a gente fez isso. Isso é venda. Só que em vez de trocar por dinheiro, eu troquei pelo serviço dela. Serviço por serviço, e tudo bem. Eu acho um bom jeito de começar. Aí você não fala que é grátis, aí você já começa a falar, já vendi. Que é mais legal, né? Isso te dá um respaldo, né? Vou falar um pouco do meu atendimento agora, porque eu já conversei com algumas de vocês, sei como, não vocês desse grupo específico, mas educadoras parentais que procuram mentoria, e sei que o meu jeito é bastante diferente, então eu vou contar, porque vai que
desperta alguma chavinha aí em alguma de vocês. Primeiro que eu não pergunto nada antes de ir na casa das pessoas. Eu não sei se vocês perguntam ou não, mas a partir do momento que a pessoa fala assim, eu quero um atendimento, Isabel. Falou, ótimo, custa tanto. Beleza, que dia? Marca o dia e eu vou lá. Eu não fico perguntando quais os problemas você tem, o que seu filho faz, qual é o horário da birra. Eu não me preparo para atendimento. Porque eu acredito que eu sou preparada por tudo que eu estudei, por tudo que eu já vivi. Essa segurança que a gente vem carregando no nosso coração transborda na frente do cliente. Se você pergunta, se prepara, você chega lá e você vai vomitar, entre aspas, um monte de teoria para uma família que, na verdade, é um monte de pessoa pedindo ajuda. É gente que nem a gente pedindo ajuda. Então, quanto menos preparada você for, no sentido de se preparar para aquela ocasião, mais você vai ser capaz de se derramar no sentido de prestar atenção no que está acontecendo. Prestar atenção como? Eu olho, por exemplo, se eu vou na casa da pessoa, eu olho onde está a área de baguncinha de brinquedo. Isso ela não fala no atendimento, ela não fala no WhatsApp. Mas quando você olha onde está a bagunça, várias questões já pronto. Várias mães que eu fui, a área de bagunça estava entre a mãe no sofá e a TV lá na frente. Isso quer dizer tanto, gente. A gente tem que ter também esse olhar simbólico. A criança está no meio entre a mãe e o que a mãe quer fazer, que é ver TV. A TV ligada no Jornal Nacional ou na novela e a criança brincando no meio. Isso diz alguma coisa, simbolicamente olha para isso e fala, cara, essa criança está atrapalhando essa mãe. Ela nunca vai te falar isso. Você tem que notar, né? Então, quando a gente vai vazia de teoria, vazia de baralho, vazia de livro dos outros, olha o que você está vendo ali, não só o que ela está falando, né? Em geral, meus atendimentos terminam chorando, gente. As meninas choram. Em geral, são mulheres, né? É raro o marido vir junto. Quando vem, acho lindo, maravilhoso, mas é raro. E elas choram. Elas choram porque elas me contratam para falar de disciplina positiva. E aí eu falo, não, mas me conta um pouco mais. Me conta um pouco mais. Me conta um pouco mais. Quando ela vai contar... a filha estão ótimos, a escola está ótima, mas tem um problema, ela não gosta do marido. Lidar com família é muito punk. A gente tem que lembrar disso. Lidar com família não é levar baralho de disciplina positiva. Eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que eu estou chovendo no molhado. Mas acho que vale a pena deixar registrado que é uma coisa muito intensa lidar com famílias. A Cris é psicóloga, né? A Cris sabe bem disso. Que é punk. E aí eu levo um token, que eu sugiro que cada uma de vocês tenha o seu próprio. Não precisa me imitar. Até prefiro que não, porque cada uma tem uma história pessoal, né? O token da Épica era para ser uma luz de corredor. Para quem já leu o meu manifesto, começa falando... todo mundo precisa de luz no corredor. Quem tem filho precisa, porque vai acordar à noite, e aí, né, para se movimentar na casa, precisa de luz no corredor. Aí tem todo o manifesto e a última frase é: a única coisa que eu posso te dizer é, você precisa de uma luz no corredor. E eu ia levar uma luz de corredor para cada uma dessas pessoas que me contratassem. No fim das contas, eu mudei, hoje em dia é uma vela de 7 dias. Então, sempre eu chego na casa da pessoa, eu peço licença para tirar o sapato e eu sento no chão, porque eu acredito que mães de crianças até 6 anos têm que sentar bastante no chão, e muitas delas têm essa resistência. Então, eu quero levar elas para o chão e quero mostrar que eu faço isso e que tudo bem, que eu sou profissional mesmo sentada no chão e descalça.
E aí eu falo, olha, eu vou acender essa vela. É uma vela da Épica, com logo e tal. Tem meu telefone ali, para se precisar ligar durante essa semana inteira, a pessoa vai ver essa vela, né? E falou, ó, a partir do segundo que a gente acender essa vela, aqui é um espaço só seu, você não está sendo julgada, eu não vou pensar certo nem errado de você, eu quero te ouvir. Eu nunca acendo a vela, quem acende é a pessoa, eu peço para que ela acenda, eu dou ferramentas para que ela acenda essa vela. Ai, que horror, mas é mandinga, coisa de religião, sei lá. Não é. E eu explico, porque já me perguntaram isso em atendimento também. Eu falei, não é, mas sabe o que é? Hoje eu vou falar tanto, tanto, tanto com você, você vai esquecer tudo que eu falei. Mas na hora que rolar uma birra, na hora que o marido passar reto sem encostar em você no ombro, nem nada, você vai olhar para a vela e você vai lembrar de alguma coisa que eu te falei. Então, essa vela é para você lembrar o que você aprendeu hoje por 7 dias. E aí, daqui a 7 dias eu volto. Então, no dia que a vela apaga, eu trago outra. Entendeu? É legal pensar no token. Em qualquer coisa que faça ela lembrar tudo que você ensinou. Sabe por quê? Porque elas não anotam. Elas não anotam e eu fico louca. Eu falo, como que você não está anotando? Ah, mas é uma conversa. Não é uma conversa, cara. Você me pagou para passar conhecimento, então anota. Várias preferem não anotar. Então eu comecei a usar vela por isso. Porque eu falo, sempre que você olhar para a vela, você vai lembrar do que eu te falei. Entendeu? Outro token que eu deixo, dependendo da família, é um calendário. Um calendário para fazer X. Para quem falta constância. Aliás, para vocês, se uma de vocês falta constância, compra um calendário daqueles de cozinha e começa a fazer X. Hoje eu postei X. Hoje eu postei X. Entendeu? Porque quando a gente vê a porcaria do calendário, a gente lembra que tem que postar, por exemplo, entendeu? Quando eu tô falando de casais, às vezes eu falo, teve um casal super fofo, ela falou, meu marido gosta muito de carinho e eu não sei dar carinho, eu acho um saco. Não é a minha linguagem do amor, não sei, acho um saco. Falei, bom, se você ama ele, você vai falar a linguagem dele. Vocês conhecem essa teoria, provavelmente. Se não conhece, depois eu conto mais. Mas fale a linguagem do outro. Amor é isso. É aprender a falar a língua do outro e não a sua. Então, você vai fazer carinho no seu marido por 21 dias. E deixei ali um calendário para ela fazer X de... Hoje fiz carinho, X. Hoje fiz carinho, X. E aí... Olha, eu vou contar tudo pro meu marido, menos isso. Porque ele é muito... Ele tentou me ensinar isso várias vezes, de fazer marca. Tem até um aplicativo. E eu fujo. E aí eu falei que eu vou contar tudo pra ele, mas essa parte eu preciso pular. Senão ele vai falar, tá vendo? O vídeo tá gravado, viu? Qual que é o nome do marido da Cris? Carlos. Carlos, tá gravado. Se você quiser, eu te passo o vídeo. Ai, mas no fim das contas ela perguntou: e se eu esquecer um dia? E se eu não fizer um dia, eu começo do zero? Porque eu falo que pelo menos 21 dias para começar a ficar confortável a mudança, né? Então vai ser desconfortável por 21 dias. Eu falei, não, porque desmotivaria muito começar do zero. Vocês já tentaram começar uma coisa do zero de novo? Cara, desmotiva tanto. Não começa do zero, não. Foi um dia que você falhou e tudo bem. Sabe? A gente é humano, a gente falha e é isso aí. Mas continua, não para. Né? Não é só porque falhou uma vez que você vai se permitir falhar de novo amanhã. Não é. Então, e aí eu começo a dar ferramentas para vocês que a disciplina positiva não dá, que são essas. Ou, por exemplo, fazer uma revisão de vida todo dia ao meio-dia. Então, se eu me propus a fazer carinho, eu vou pôr um despertador ao meio-dia escrito, fazer carinho. Porque se eu ainda não fiz de manhã, meio-dia é uma bela hora para ter um lembrete de que que ainda tenho horas para fazer. Não adianta lembrar às 8 da noite, que está muito tarde. Então, lembra ao meio-dia. E aí começa, e aí vamos embora, né?
Então, eu levo o material, se a pessoa... Tem gente que é muito fechada, né? Eu sempre acabo levando o baralho da disciplina positiva, coisa desse tipo, aquele baralho da comunicação não violenta, vocês conhecem o Brock? Que é super legal. Mas eu nunca usei. Porque no final todo mundo acaba se abrindo muito. Mas é bom ter na bolsa ali para, se acontecer, pelo menos você tem cartinhas na manga, né? Óbvio. Isso funciona também para atendimento online, tá? Tudo que eu falo aqui também funciona para atendimento online, a não ser a vela. A vela no atendimento online, eu já falei para a mulher um dia, tá marcado para o dia tal, faz um favor, compra uma vela e você vai entender por que depois. E aí ela comprou, porque era online, outra cidade, não dava para eu dar a vela para ela. E aí vamos passar 80% desse tempo ouvindo e 20% falando. Pela minha experiência, o atendimento online dura 50 minutos. Por que não 1 hora? Porque quando você tem uma vida muito ativa de atendimento, você quer 10 minutos entre um e outro para tomar uma água, fazer um xixi e voltar. Então, se você marca sempre, né, em horas fechadas e fala que vai atender por 60 minutos, você não tem hora para fazer xixi. Eu marco por 50 minutos para ter 10 minutos entre um e outro. E quando é ao vivo, eu chamo de 2 horas flexíveis. Todos os meus atendimentos ao vivo têm 2 horas flexíveis. Que é, eu sou proibida de olhar no relógio. Proibida de olhar no relógio, por mim mesma. Eu não levo o relógio, eu deixo o celular dentro da bolsa e não ponho o despertador nem nada. Mas você sente que ficar mais do que 2 horas na casa de alguém... Toda vez, assim que eu entro no elevador, eu olho que horas são, faz 2 horas, 2 horas e 20, 1 hora e 50, que eu tô lá. Por isso que eu chamo de 2 horas flexíveis, porque é natural. Então, isso funciona para mim, não quer dizer que vai funcionar para vocês. Tá? 80% do tempo ouvindo, com escuta ativa, escuta empática, 100% presente. Isso acho que não adianta eu ficar batendo esse martelo, que vocês conhecem bem o que é isso. Às vezes a gente acha que da consultoria é falar, né? Porque quem tem a teoria é a gente. Então eu tenho que falar, tipo da aula, tipo palestra. Não é. Quem ainda acha que consultoria é palestra, não é. Palestra vai te ajudar a criar a sua autoridade, né? Então, pessoas que ouvem sua palestra falam, pô, ela entende do que ela está falando. Ela consegue falar mais de 1 hora seguida sobre isso. Só que quem já te contratou na casa dele, ele já sabe que você sabe falar por 1 hora, já te contratou porque acredita em você, e aí tá precisando de outra coisa, tá precisando ser ouvido, né? Que mais? E follow-up, eu sempre faço um follow-up. E aí, como é que foi? Como é que estão vocês? Como é que tá a família? Né? Depois que eu saí daí, já faz 3 dias. Como é que tá? E tem muita gente que fala, nossa, tá genial, mudou minha vida, não sei o quê. Se deu algum indício de que não mudou a vida, que não mudou nada, vai lá de novo. Mesmo que você chame de retorno grátis. Vai lá de novo. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas faz follow-up. Porque a gente não aceita cliente insatisfeito. Cliente insatisfeito é a pior propaganda que a gente pode ter. Então a gente não quer. A gente não aceita. Tá? Tá na hora de ir embora, será? Vocês estão bem de horário? Tudo bem? Falar um pouco mais? Tá. Que já deu 1 hora. Já deu mais 1 hora. E aí, vamos lá. A gente vai ter, então, uma promessa de venda, né? Eu prometo que eu vou na sua casa ficar por 2 horas flexíveis. Ou eu prometo que eu vou fazer uma palestra falando por 1 hora, né? Tem o preço que você vai cobrar, que pode ser caro, pode ser barato, pode ser um preço mediano. E isso, a equação promessa de venda mais preço vai gerar uma expectativa. A expectativa está sempre na régua da satisfação aqui, ó, entre muito insatisfeito e satisfeito. Essa régua, onde eu posicionei a expectativa, é só um exemplo.
Você pode vender com expectativa muito alta, você pode vender com uma expectativa baixa. Expectativa baixa é fácil de superar. Expectativa alta, não. Cuidado com as promessas que você faz, tá? Eu já falei sobre over delivery para vocês, para quem é Mai lá no Instagram. Eu vou falar aqui também. Que é, eu sempre tento entregar mais além do que a expectativa. Eu quero que a pessoa saia mais satisfeito do que ela pensou que poderia estar. Então, eu fiz uma promessa de venda para vocês. Não fiz? Dessa mentoria? Falei, vai ter assunto tal, assunto tal, assunto tal. Pus um preço. Vocês têm alguma expectativa? Eu tento superar essa expectativa. Como? Entregando algo que eu não prometi. Eu tento, sinceramente, profundamente, entregar a mais. Entregar tudo que eu prometi, mais um pouco. E esse mais um pouco puxa a régua para cima. Na verdade, sua expectativa seria o topo, né? Então, entre muito insatisfeito e a minha expectativa é o topo, é o máximo que eu posso chegar. Porque foi o que eu comprei. Quando você põe a régua da pessoa um pouco mais para cima, entrega mais do que o que ela imaginou, bingo, ela deve comprar de novo de você. Né? Então, se a gente vendeu um atendimento avulso, talvez ela seja a sua primeira cliente de atendimento recorrente. Porque ela já gostou do seu primeiro atendimento. Faz sentido para vocês? Tá. E pronto, que agora aqui começa o tema da próxima aula. Eu posso ir, sabe aonde? Aqui, ó. Quem que tinha pedido a lista das pessoas que eu acho legal seguir? Não foi a Dani? Você, Kelly? Dá uma olhada. Pode tirar foto, se quiser. Esses são alguns, tá? Eu posso fazer bem mais, se vocês quiserem. Esses são alguns pouquinhos mesmo. Posso tirar dessa tela? Tudo bem, Kelly? Tá. Beleza. Foi isso hoje, pessoal. Quero saber de vocês. Ai, gente, tem chat. Vocês falaram um monte no chat, eu não li nada. Eu nem conhecia a Camila, sigo. Também não conhecia a Bel, vou precisar sair. Também vou precisar sair. Ah, tá bom. Agora eu li o chat. Você vê, eu tava tão blá, 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 falante. Agora eu quero ouvir só. Alguém quer falar? Pelo menos sobre a expectativa, sobre a expectativa desse primeiro dia, se eu entreguei. Posso falar. Falo bastante, né? Você viu que sempre alguém vai falar comigo? Eu gostei muito. Eu não sabia muito o que esperar, né? Você fala de expectativa. Eu queria que de alguma forma mexesse comigo, então você fala, mexeu? Eu falo, mexeu muito. E acho que foi ótimo, porque eu não sabia onde eu estava travada. Porque a minha sensação, eu até conversei um pouquinho com a Dani, né? Foi a Dani que me trouxe aqui, ela que me encorajou. Mas eu até falei para ela, a minha sensação é que eu tô chovendo no molhado, sabe? Quando você tá patinando. Então, aí o que eu faço? Vou buscar outros cursos. Vou fazer um curso de coaching. Então, não vou. Vou fazer a próxima formação para empresas. Não, mas eu não sei se é isso. Então, meio completamente patinando, até como que eu vou começar a vender, para que caminho seguir. Porque, e essa constância mesmo que você falou algumas vezes, eu coloco um vídeo hoje e aí quando dá eu gravo outro. Então, não tenho essa constância. Então, eu estou fazendo as coisas como dá. Eu acho que eu não estou dando o peso que tem que ter. Então, acho que eu tive muitos insights enquanto você estava falando. Essa questão de marketing, nossa, zero. Nunca nem olhei. E, assim, sempre coloquei isso como sendo um gap meu. Então, isso é meu gap, então eu não vou mexer nele, deixa lá. Ah, eu não sei isso, quem sabe? Ainda o meu marido é de TI, eu falo para ele, você que tem que ver essas coisas para mim.
você precisa me ajudar, né? Então, assim, se não tá dando certo, a responsabilidade é dele. Né? Afinal, né, o problema é resolvido quando a gente passa para alguém. Então, eu tive vários insights enquanto você estava falando. Então, para mim, foi muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Estou muito feliz. Muito obrigada. Que gostoso. Obrigada de falar isso, viu? Você me fez lembrar de um feedback de uma outra mentoria, que ela falou assim: Bel, você acabou comigo, porque no fim das contas eu saio daqui sabendo que tudo depende de mim. E aí, fudeu, né? Eu falei, cara, desculpa, não era a intenção. Mas no fim das contas é isso mesmo. Depende de você. Microempresária é uma pessoa só, cara. Fazer o quê? E até o que eu tô me preocupando, né? Algumas coisas que eu tô dando valor ao invés de outras. Então, repensei muitas coisas nessa hora, né? Então, em uma hora eu consegui pensar em coisas que... Né? E é engraçado que você não falou, nossa, ela trouxe uma coisa absurda de diferente. Não, mas foi um choque de realidade com coisas que estavam lá, né? A gente só não consegue ver. Então, foi muito legal mesmo. Que bom, obrigada, Cris. Mais alguém? Oi, posso falar? Tá me ouvindo, Isabel? Desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, eu sou a Andréia. E primeiro, eu queria te agradecer bastante por ter me acolhido. Eu comentei com você que eu estou começando agora. Então, tudo que é informação, assim, para mim, está sendo valioso. E meu feedback, a princípio, é que você está sendo, apesar das verdades duras, você tem razão. Acho que o que a colega falou depende da gente mesmo. E eu, pelo menos assim, o que me veio de insight é essa insegurança da gente se expor. A internet é realmente um mundo que você tem que ter uma certa coragem para expor suas opiniões, né, de compartilhar. Eu acho que talvez esse é o meu grande desafio para construir uma carreira aí de sucesso. Obrigada, viu, por ter acolhido. Bem-vinda. Obrigada. Mas ela já mostrou as mãos. Ela tá no caminho certo. Boa. Eu só não tô segurando... É porque eu tô segurando o celular, eu estava na correria. Não, é porque ela falou que é importante aparecerem as mãos. Eu vi essa parte. Tá, e eu falo com as mãos, assim, então bacana. Obrigada a todas pela colaboração. Ô, Bel, é uma coisa que já tinham me falado e eu fingi que não tinha entendido. Na verdade, eu não aceitava. Eu achava que não tinha sentido e hoje você falou. Que somos empreendedoras. Não entrava, não aceitava. Vamos usar o termo da moda. Tinha ranço quando alguém falava, mas Dani, agora você é empreendedora. Porque eu sou da área da educação, eu sou professora, trabalho há anos na área da educação, sou da rede pública. Então, assim, para mim, minha filha acordou. No meu caso, eu pensava, não, eu sou professora, minha profissão é professora e eu sou educadora parental, que é algo que eu faço a mais. Agora, essa questão do empreendedorismo é algo que ficou assim, vai ter que engolir, vai ter que aceitar, porque não é a primeira pessoa que fala a respeito disso. Então, bem difícil entender que é um empreendedorismo mesmo, aceitar como empreendedorismo. Eu acho que foi o que mais pegou essa visão, né? Porque eu pensava assim, vai falar o que? Educadora parental? É levar conhecimento, é ajudar outras mães, aí você tem uma palestra, tem um workshop, mas não, é um empreendedorismo mesmo. Deixa eu fechar a tela, porque agora ela acordou a feijoada. Tá bom. É interessante falar isso, né, Beni? Porque quando a gente fala... Vem. O seu áudio ainda tá legal. Deixa eu fechar, peraí. Fechei? Meu Deus, como que eu fecho? Aí, boa. Quando a gente fala, eu sou educadora parental, e aí tem uns atendimentos, e aí tem umas palestras. E aí não tem, né? Se a gente não vende, não tem. Essa é a dificuldade. A dificuldade é justo fazer o que a gente não sabe, que é vender. Por isso que eu falei que tem muita educadora parental que não tem diploma melhor do que muita educadora parental que tem. Tem gente que sabe, ou é inato, né? Nasceu sabendo. Então, é isso aí, é isso que a gente estuda. E você, Kelly, tem alguma coisa para falar? Eu acho que as meninas falaram o que a minha percepção também, né? Assim,
No fundo, a gente fica aqui buscando um caminho, mas o caminho é fazer tudo, de tudo um pouco, inclusive vender, né? E eu acho que esse é o grande desafio de todas nós, pelo que eu percebi, né? Exatamente, não é o que a gente estudou para fazer, né? O que a gente estudou tá lá, ok. Agora, como é que eu transformo isso numa mensagem que vale a pena ser lida para gerar o engajamento necessário e a venda que a gente precisa fazer, né? É isso. E aí, se a gente acha que está tarefada demais, que tem coisa demais para estudar, gente demais para seguir, ou sei lá, o que seja, dá para contratar, dá para fazer uma parceria com alguém que sabe vender, dá para chamar aquela amiga que sabe marketing, está desempregada, falar, se você vender, 30% da minha venda é sua. Pode. Tudo bem não aprender o marketing, mas traz alguém que saiba, então, né? Mas saiba que precisa. De um jeito ou de outro vai precisar. Que venha de você ou não. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente marca o próximo encontro logo. Como não está o grupo todo aqui, não adianta falar de data aqui. Eu vou fazer pelo Instagram, pelo WhatsApp, perguntando para vocês que dia que é melhor. Provavelmente eu vou dar 2 opções. Aquela história de escolha limitada, sabe? Brincadeira. Vou dar umas 2 opções e a gente escolhe qual é o nosso próximo encontro e a gente se vê lá. Vai ser sobre venda, como vender, tá bom? Grande beijo, muito obrigada pela participação. E depois me manda o Instagram de vocês para eu marcar, né? Que aí eu tirei foto. Você estava na foto já? Deixa eu ver, peraí. Quem, eu? Você estava na primeira foto que eu tirei ou não? Ai, eu não vi. Eu entrei, era umas 3h20, 3h30. Deixa eu tirar mais uma. Desculpa atrapalhar o processo. Vamos lá, fotinho. 1, 2 e já. Boa. E aí vocês me passam lá no nosso grupo o @ de vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Super beijo. Tchau.